Essas eras, elas são calculadas ou percebidas ou descobertas como? Quais são as... Existe o que nós chamamos, vou pegar até a astronomia agora, o que nós chamamos de precessão dos equinócios. Precessão é o movimento da Terra, que a Terra tem dois movimentos que todo mundo conhece. Nós temos o movimento de rotação, que ela virando no mesmo eixo, que aí a gente vê o Sol, né, aparente, porque ele, na verdade, ele que está ali e a Terra está ao redor dele. Tem um movimento de translação, e ela tem um movimento que se chama de precessão, sendo que ela está inclinada, seria mais ou menos que nem o peão. É a melhor forma de entender, que quando você joga o peão, não chega uma hora quando ele perde a força, ele dá uma balançada assim, que seria o polo norte apontando para determinados locais, que no caso da Terra seria lá apontando para determinados pontos que representam exatamente essas eras através da linguagem celeste, aí que surgem os signos do zodíaco. E isso é comprovado que a Terra, nesses 26 mil anos, segundo a ciência oficial, isso dá aproximadamente 2.000 e poucos anos, se você dividir em 12, a Terra apontando para um determinado ponto, que seria exatamente esse influxo que vem de cima e impacta a gente. Então isso é calculado, ficou um pouco complexo, mas é a explicação real. Então existe uma explicação que você fala, pô, tá saindo daqui e tá entrando aqui agora, então o papo é outro. Mas esses pontos para onde ela aponta, elas foram percebidas, esses pontos foram percebidos como também? Porque se eu leigo, eu vejo o universo de fora, eu vejo um negócio preto só, e é isso. Só que tu vê, ele tá apontando para aquele espaço delimitado que significa tal coisa. Esses espaços, eles não são uma criação humana, eles são uma descoberta de algo que já existia? Exatamente. Isso é uma coisa que aí a gente entra até numa coisa bem profunda, que foram civilizações anteriores à nossa. Se você pegar, de repente, o Egito, citando um exemplo do Egito. Se falar do Egito, qual é a primeira coisa? Vamos ver, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O que será? As pirâmides que estão ali, as pirâmides. As pirâmides, cara, num determinado momento, ela tinha a energia delas apontada certinha para a constelação de Órion, que tem tudo a ver com a nossa evolução. E com esta captação, que isso eu estou falando agora, a gente vai voar um pouco agora, mas se precisar me aterra sem problema nenhum. Pode até cortar aí meu microfone, viu, cara? Se tu quiser puxar mapa, a gente bota aqui para explicar melhor. Tô de boa, não precisa, cara. É que como eu preciso visualizar as coisas, entendi. Se tu tiver algo, puxa o mapa. Tu é ariano, né, cara? Não. Você é pisciano? O que você é? Qual é seu signo? Leão. Leonino, piorou. Brincadeira. Isso aqui eu não sei o que significa. Brincadeira. Todo mundo fala, leão é arrogante, esse cara é arrogante. Aí isso, cara, nada a ver. Depois a gente troca uma ideia sobre isso. Vamos voltar para esse ponto que é interessante. Os antigos, cara, eles tinham esse conhecimento. Por que eu citei as pirâmides? Pô, isso você pega até hoje os arqueólogos olhando todos aqueles blocos encaixados de uma forma perfeita. Se você viaja pela América do Sul, aqui também a do Norte, que você pega as civilizações maias, astecas, incas. Como é que esses caras faziam isso? Da onde eles tiraram isso? Esse papo de escravo puxando aqueles blocos, aquelas toneladas, isso é tudo papo furado. É aí que precisa ter a mente um pouquinho mais aberta, aí a gente entra naqueles 95%, para quem está acompanhando a gente desde o começo, né? Que aí você tem que começar a entender que esses antigos tinham esse conhecimento que foi passado para eles por seres especiais que estavam aqui na face da Terra, nesse determinado momento da Atlântida, antes dela afundar, que existem provas da Atlântida entrando no seu final e no seu declínio. Uma prova, cara, que depois você pesquisa ali. Existe um manuscrito maia que ele data até de uma forma perfeita quando ele é traduzido, 9.564 a.C., ele é chamado de Codex Troanus Maia. Está ali esse manuscrito no Museu Britânico. E ali está escrito que em 9.564 o último reduto Atlante afundou. Agora que vem a pérola. Platão, que conhecia esses mistérios, escreveu a mesma coisa. Você vai falar que o Platão tinha os maias no Instagram para trocar uma ideia?
Mandou um e-mail. Mandou um e-mail ou um WhatsApp. Qual é a data para eu não errar? Claro que não. Mas de onde que eles tinham essa informação? Aí que está o grande mistério. A civilização Atlante, num determinado momento da evolução dela, ela tinha, para uma fácil compreensão, na face da Terra, um monte de Buda, um monte de Cristo, um monte de gente que hoje nós chamamos de iluminados, seres especiais e etc. E eles saíam desses 5%, despertavam esse conhecimento total, e eles passavam para a humanidade essa conexão, essa sapiência de aprender a ver nas estrelas todos esses influxos, que existe uma ordem, que existe uma determinada energia vigente. E os Atlantes, junto dessa captação, agora você vai entender as pirâmides. As pirâmides não era essa besteirada que o povo fala, eram captadores de energia na Atlântida. Então eles captavam essas energias celestes e, assim como o princípio hermético da correspondência, o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo, eles traziam essa energia, cara, e ali, através das forças da natureza, eles tinham condições de fazer, de repente, grandes blocos levitarem e etc. Eles trabalhavam com as energias dos elementos. Queria tirar a força da terra de um bloco para que ele ficasse mais no sentido do ar, mais gasoso, locomovia para onde quisesse. Isso com todos os elementos. O fogo para criar, de repente, uma fusão de um determinado material com o outro, e ali surgia, através dessa tecnologia, esses encaixes perfeitos nos monumentos. Mas a humanidade, nós, eu estou falando de 1 milhão de anos atrás, é muito tempo, a civilização Atlante. O que a gente fez? A gente pegou todo esse conhecimento, em vez de utilizar para o bem, para que tudo isso fosse utilizado para que a humanidade crescesse e prosperasse através da fraternidade, começou a surgir os egoístas, que começaram a utilizar esse conhecimento para escravidões e etc., domínios, e aí a Atlântida entrou no declínio.